pessoal, tudo bem? Oi, Gi. Oi, Maricela. Tudo bem? Todo mundo? Esperando o pessoal chegar aos poucos. Pra gente começar a transmissão ao vivo de hoje sobre sexualidade feminina. Fiquem por aqui que vai ser legal. Bom, então, vamos começar. A minha ideia hoje é falar sobre sexualidade feminina. E quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada por essa temática. Eu conheci mais sobre a sexualidade feminina na minha especialização em psicologia clínica na PUC do Rio, onde eu tive uma professora incrível, a Elizabeth da Rocha Miranda, e eu decidi então fazer o meu trabalho de conclusão de curso sobre a sexualidade feminina. Então eu fui nos textos de Freud, onde ele escreve sobre a diferença sexual e sobre a sexualidade feminina e a feminilidade propriamente dita. E fui atrás daquilo que me despertou o desejo de saber de uma maneira muito, muito intensa. Então, eu sou uma apaixonada por essa temática e quero continuar pesquisando sobre isso a minha vida inteira. O livro que eu coloquei para a gente poder pensar é um livro chamado O que Quer uma Mulher, do Sérgio André, um psicanalista. E a minha ideia era trabalhar em cima desse livro. Só que aí eu achei que seria mais interessante colocar outras questões e introduzir, pincelar a parte do livro que eu considero assim a cereja do bolo do Sérgio André. Então, vamos seguir esse caminho juntos. Fiquem por aqui, tá? E participem com tudo. Oi, Daniel, tudo bem? Oi, mames. Oi, mãe. Então tá, então vamos começar. Gente, eu acho assim que é primordial a gente começar esse papo de hoje dizendo que a sexualidade feminina é uma sexualidade historicamente marcada pela repressão e pelo tabu. Isso faz toda a diferença, né? Historicamente, a sexualidade feminina, ela só recebeu valor quando vinculada à reprodução. O próprio nascimento da psicanálise tem a ver com isso. Por quê? Porque Freud, para os psicanalistas, eles já sabem disso, mas quem não é psicanalista não sabe, então é interessante colocar. Freud era um neurologista em Viena, no final do século XIX, e ele foi para Paris fazer um estágio com Charcot, que era um médico muito renomado e conhecido naquela época. Então, em Paris, com Charcot, ele entrou em contato, com a clínica das histéricas. E quem eram as histéricas? As histéricas eram justamente as mulheres que viviam naquela época, onde elas tinham a sexualidade completamente reprimida pela cultura patriarcal, na era vitoriana. E essas mulheres, então, manifestavam sintomas em seus corpos. Sintomas que Freud veio a descobrir, sintomas que eram consequência do recalque da sexualidade. Porque elas não podiam expressar os seus desejos sexuais, elas criavam sintomas corporais para expressar isso que elas não podiam expressar. Então, esse foi o descobrimento de Freud com as histéricas e foi isso que deu nascimento, isso que deu à luz à psicanálise. Daí a importância dessa temática. É uma temática que está justamente no início, né? É a temática que dá luz à psicanálise. Então, foi somente com a revolução sexual, nos anos 60,
tá? Do século XX. E com a invenção da pílula, que houve, de fato, uma separação para as mulheres do que é a sexualidade, do que é a reprodução. Quando a tecnologia, a ciência, desenvolveu um fármaco que faz com que as mulheres tenham um controle mais, digamos assim, um controle mais eficaz da sua sexualidade, da sua reprodução, é que elas puderam, então, de fato, desligar a sexualidade da reprodução. E a expressão da sexualidade feminina começou a ser mais aceita. Vocês vejam, não faz muito tempo. Até lá, a sexualidade feminina era restrita à questão da reprodução e uma mulher só tinha valor na cultura se ela fosse mãe. Então, com essa revolução sexual, a gente vê nos anos 60, né? A sexualidade, enfim, pôde significar somente prazer. Assim como a sexualidade masculina sempre significou prazer, muito além de significar paternidade. Então, do outro lado, na sexualidade masculina, ao longo da história, os homens sempre puderam experimentar a sexualidade como fonte de prazer, que teria também como consequência a paternidade, mas seria um dos efeitos da sua vivência e da sua experiência sexual, enquanto que para as mulheres a sexualidade estava historicamente atrelada à reprodução. O Freud, ele tem um texto onde ele trabalha uma ideia que ele chamou de moral sexual dupla, que é a seguinte, que é justamente o que norteia aí isso que eu tô compartilhando com vocês. Ele fala dessa moral sexual na civilização, que é diferente para homens e mulheres. Para as mulheres, a moral sexual dizia, né, na época de Freud, que o sexo só era legítimo, só era aceitável e só poderia acontecer no matrimônio. Tanto que as mulheres casavam virgens e havia inclusive um teste para saber se elas realmente eram virgens, né, que era um borrão de sangue no lençol depois da noite de núpcias. Já os homens, na teoria, eles também só poderiam ter sexo dentro do casamento, mas sempre se soube e todos sempre souberam que os homens tinham sexo dentro do casamento, mas sempre tiveram sexo fora do casamento, com as prostitutas, com as suas amantes, e isso não era dito claramente, mas todos sabiam que isso acontecia, certo? Então essa é a moral sexual dupla que regeu a sexualidade humana durante muito, muito tempo. Então, passando esse ponto assim mais histórico, a gente introduz o seguinte, que o modo como cada um experimenta a sexualidade passa pela sua relação com o seu próprio corpo. Na infância, o que diferencia os corpos são os órgãos genitais, o órgão sexual masculino ou o órgão sexual feminino. E a partir daí, como essa diferença, que é anatômica, vai ser tratada e significada pela linguagem. Então, o que o Freud descobriu, né, foi que quando se é criança, a única diferença entre os corpinhos de crianças é o órgão genital. De resto, né, sem ser uns que deixam o cabelo mais comprido, mais curto, não há muita diferença. A diferença que vai se produzindo é justamente a diferença de tratamento que se dá a um ou a outro a partir da presença do pênis ou a partir da presença da vagina. Tirando aí o caso dos intersexos, tá? Então, é somente na adolescência que surgem as características sexuais secundárias, que surgem por efeito dos hormônios.
nas mulheres ao crescimento dos seios e das formas femininas, né? E o Freud, ele ensinou uma questão que é interessante, que essas características sexuais secundárias, que são aquelas que surgem com a puberdade, elas são altamente variáveis. Existem mulheres que têm seios, né? Existem homens, alguns homens têm seio também. Existem mulheres que não têm pelos, mas existem mulheres bastante peludas. Existem mulheres com formas bem arredondadas, mas existem mulheres que já são bem mais quadradas. Então, essas características sexuais secundárias que marcam o corpo a partir da adolescência, por efeito dos hormônios, elas são muito variáveis, tá? Então, a gente pode dizer que a sexualidade, ela se dá a partir da relação com que cada um. Desculpe. A sexualidade se dá a partir da relação de cada sujeito com o seu próprio corpo e de como ele extrai prazer dessa relação com o próprio corpo. Deixa eu reformular. Aliás, deixa eu repetir, né? Porque ficou confuso. A sexualidade, a gente pode dizer que se dá a partir da relação de cada um com o seu próprio corpo e de como cada um extrai prazer dessa relação com o próprio corpo. Então, aí, muitas mulheres encontram problemas. Por quê? Porque a gente recebe, como vocês sabem, além de uma herança genética, além de uma herança, algumas pessoas recebem herança material, nós recebemos uma herança simbólica, que vem através da linguagem, o que se diz, o que se ouve, né? O que não se diz, o que fica aí nas entrelinhas. Então, na linguagem, através da linguagem, nós recebemos uma herança simbólica. E a herança simbólica que nós recebemos acerca da sexualidade feminina é bem complicada, tá? É bem difícil. A sexualidade feminina, gente, ela é tida não só no Ocidente, não só no Oriente, ela é tida na civilização humana que nós conhecemos enquanto tal, como obscura, como misteriosa, como pecaminosa, etc. E só para dar um exemplo para vocês, assim, a Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, na Bíblia nós temos lá em Gênesis a figura de Adão e Eva, né? Eva tendo vindo de uma das costelas de Adão. Então eles estão lá no paraíso e Eva é tentada pela serpente, que é, digamos que um símbolo do pecado. Eva é tentada pela serpente e faz com que Adão coma o fruto proibido. E a partir daí os dois são expulsos do paraíso, né? Então Deus ele diz lá de alguma maneira que então agora a Eva vai sangrar todo mês e sentir as dores do parto e que o Adão vai ter que, de outras palavras assim, mas ele diz que o Adão vai ter que trabalhar como um condenado, né? Para poder sobreviver. Então, pela culpa de Eva, né, que caiu na tentação e fez o homem cair na tentação, nós fomos expulsos do paraíso e começamos a sangrar e a parir e os homens entraram nessa luta sem fim pela sobrevivência. Então, aí a gente já vê que a coisa é complicada, né? E ao longo da história, sexo passou a ser coisa de homem. E às mulheres foi relegado o território do amor, ou seja, o território do cuidado, o território dos relacionamentos humanos. E a gente sabe, né, cá para nós, que a energia sexual, ela confere poder ao sujeito. E para tirar o poder de alguém, nada mais eficaz do que tolir, reprimir a expressão da sua sexualidade.
As historiadoras buscam saber quando que isso começou a ocorrer, né? Que a sexualidade feminina começou a ser sistematicamente reprimida na civilização humana. Mas isso é algo muito, muito antigo. E a hipótese de que isso começou a ocorrer, né, essa opressão das mulheres pelos homens começou a ocorrer pela questão da vulnerabilidade física, por necessitarem de proteção, por não serem tão fortes e por ter toda a questão da procriação, né? Nas épocas primordiais, as mulheres estavam quase sempre grávidas, porque não havia nenhum controle. Então, fisicamente mais vulneráveis, elas passaram a ser dominadas pelos homens e cada vez mais controladas e cerceadas nas suas sexualidades. Não se sabe exatamente a origem disso, existem hipóteses, mas essa é uma hipótese bem central, digamos assim, que a dominação ela começou pela questão da força física e a partir daí todos os efeitos que vieram. Então, a gente pensa, né? Vendo todo esse contexto histórico da questão das mulheres, da sexualidade feminina, quais são as formas que cada mulher descobre na sua vida para sentir prazer com o seu próprio corpo e com o seu próprio sexo? Nós sabemos que a objetalização do corpo da mulher pode colocar obstáculos nesse processo de descobrimento. Porque a sexualidade, ela se dá dessa maneira, são as formas com que você vai se descobrindo ao longo da vida de obter prazer. E se o corpo da mulher ele é colocado como objeto do desejo, algumas mulheres podem sentir dificuldade de fazer esse processo de descobrimento das suas formas de prazer, porque por se representarem como objeto de um prazer alheio e não do seu próprio prazer. Não podemos negar que a biologia ela estabelece sim especificidades, né, com relação ao sexo feminino. Temos um ciclo hormonal altamente variável, a cada dia do mês é diferente, o que não acontece com os homens. Nós temos a menstruação, nós temos a gravidez, que é um processo de intensa modificação corporal, biológica, hormonal, enfim. Mas nós temos, né, gente, o aspecto subjetivo, pois o sexo biológico não é o que determina a sexualidade. Freud, num texto, numa conferência escrita em 1933, chamada Conferência 33, ele já desmistifica algumas coisas com relação ao que é do masculino e ao que é do feminino. Ele diz que toda vez que a gente atribui ao masculino a atividade e ao feminino a passividade, nós estamos simplesmente sendo dóceis à anatomia. Não há nada de especificamente psicológico nessa relação. Essa relação é uma relação mais vinculada à biologia, porque nos mamíferos superiores, no ato sexual, o macho costuma ser o ativo e a fêmea costuma ser a passiva. Mas nos seres humanos a coisa é muito mais complicada, né? Por exemplo, tem muitos psicanalistas que repetem ainda hoje que a libido é masculina. Gente, texto, tá? De 1933, fazem quase 100 anos. O que o Freud diz sobre isso? A libido é a energia sexual, tá, gente? Que move quase tudo. Então, o Freud diz: existe somente uma libido que entra em serviço da função sexual, tanto masculina quanto feminina. Não podemos atribuir a libido sexo algum. Ou seja, a libido é a energia sexual
tá? A forma que ela vai ser interpretada, se ela é masculina, se ela é feminina, isso já é linguagem. A libido é a energia sexual que está presente tanto em homens quanto em mulheres, etc. E aí, como a expressão da sexualidade feminina foi historicamente tolhida, reprimida, e aí eu acho legal a gente trazer um exemplo, né, a metáfora da barragem. Coloca uma barragem em um rio durante milhares de anos e vê o que acontece, né? Foi isso que aconteceu. E como ela foi, então, reprimida nas suas expressões, a sexualidade feminina especializou-se em ir além do ato sexual em si. Ou seja, a sexualidade feminina se especializou no erotismo, que é justamente isso, a vivência da sexualidade para além do ato sexual. Ou seja, a sexualidade no erotismo, né? Nas roupas, nos olhares, nos gestos, nas palavras. Eu quero trazer uma referência de uma autora que eu acho assim, quem ainda não conhece, Anaïs Nin. Ela escreve contos eróticos. Esse aqui acho que é o livro mais conhecido dela, Pequenos Pássaros. São vários contos eróticos. Assim, de uma beleza, de um erotismo, sabe? É isso, assim, é o erótico. É o erótico, a letra do erótico. Ela é uma autora que nasceu na França em 1903, né? Viveu em Nova York, retornou à Europa na década de 30. Foi discípula das descobertas psicanalíticas e precursora do feminismo e da revolução sexual. As relações sexuais e amorosas são o fio condutor de todo o seu trabalho. Então, vale muito a pena conhecer. Essa relação com o erotismo, a sexualidade expressa no erotismo, ela tem algo de feminino, e eu associo aqui a essa forma de encontrar expressões de modo indireto, né? A gente vê assim, a questão da pornografia no universo masculino é muito intensa, é muito forte, porque ali é o ato sexual em si, né? Que eles não tiveram isso reprimido ao longo da história, assim como as mulheres tiveram, né? E aqui eu coloco as mulheres como aquelas que são marcadas pelo sexo feminino, mas a gente sabe que hoje em dia a gente não diz que as mulheres se reduzem a quem tem o sexo feminino. Hoje em dia, quem respeita a diversidade acredita que se a pessoa se considera de um sexo, então, subjetivamente, ela pertence àquele sexo e ela deve ser respeitada enquanto tal, pois não é o sexo biológico que determina a sexualidade e a subjetividade de alguém, como já foi dito aqui. Então, a sexualidade, ela passa pela intimidade com o próprio corpo, na posição de sujeito e não apenas de objeto, a intimidade com as suas fantasias sexuais, a intimidade com os seus próprios limites, sejam eles corporais, psicológicos, sociais, etc. E aí a gente pensa, e na atualidade? Né? Já passaram algumas décadas da evolução sexual, as mulheres hoje em dia estão em postos de poder, as mulheres ganham a vida, as mulheres, enfim, né, mudaram muito, né, a situação social e cultural das mulheres. Então, como é que a gente pensa tudo isso hoje? É uma pergunta interessante, eu acho que ainda se tem muito a estudar e elaborar sobre isso. Mas a gente pode pensar o seguinte: como se justifica que um filme como 50 Tons de Cinza possa fazer tanto sucesso em um momento histórico onde
as mulheres estão tão empoderadas? Porque, claro, você pode dizer, eu não gostei de 50 tons de cinza, eu também não gostei, mas assim, milhares e milhares e milhares de pessoas, principalmente mulheres, gostaram bastante. E como pensar isso, né? Porque nesses 50 tons de cinza, a história é de um bilionário que conhece uma moça lá que é sexualmente inexperiente, então eles passam a ter uma relação de dominador contra dominador e dominada, né? E estabelecem uma relação sadomasoquista. Bom, historicamente, se a gente colocar numa linha histórica, as mudanças com relação à sexualidade, à expressão da sexualidade feminina são muito recentes. A herança simbólica que nós temos com relação a isso, ela é a herança que foi construída ao longo desses milhares de anos, onde as mulheres eram absolutamente dominadas. Então, cada mulher precisa descobrir a sua forma de viver a sua sexualidade, que vai ter a ver com a sua relação com o próprio corpo, com as suas fantasias e com os seus limites e potências. Não há fórmula para todos. Cada pessoa é a criadora e a responsável pela forma como vive a sua sexualidade. E com relação ao livro do Serge André, O que era uma mulher, na parte final, ele trabalha ao longo do livro como a psicanálise, a partir de Freud e Lacan, entende a questão da sexualidade feminina, da feminilidade e do feminino. E aí, ele vai dar 4 saídas para a inexistência do significante da mulher no inconsciente falocêntrico, tá? Então, a primeira saída é a saída da neurose, a saída da histeria, a saída do recalque da sexualidade. A segunda saída é a saída da mascarada, ou seja, da representação da mulher castrada, da mulher faltosa. Esse conceito mascarada que Lacan trabalha, ele tira de um artigo da Joanne Rivière, a feminilidade como máscara, onde ela traz vários exemplos de casos de mulheres que são super bem-sucedidas na vida, no trabalho, mas que em relação aos homens se apresentam como faltosas. Tipo, uma mulher que apresenta um trabalho científico brilhantemente e aí ela fica se sentindo perante aos homens, assim, ela se oferece sexualmente para esses homens e a interpretação dela é para poder, então, se demonstrar como faltosa de algum modo. Uma mulher que sabe resolver as coisas de casa, dos utensílios, mas que pede ajuda para os homens, né? Quando chega um homem, ela finge, ela mascara que ela sabe, e ela diz, por favor, me ajude. Então, seria a saída da mascarada. A terceira saída é a saída pela via do amor, ou seja, da mulher ir buscar no amor os significantes que lhe faltam, nas palavras de amor, né? Alguns autores dizem que, por não haver o significante da mulher no inconsciente, então ela busca significantes que o outro lhe forneça esses significantes. E a quarta saída é a saída que eu acho mais interessante, que é a saída pela criação. Ou seja, por não haver um significante, cria-se um significante novo. E aí ele diz, esta questão é ainda mais crucial no que toca à feminilidade, já que as mulheres, como todos sabem, têm uma relação particular com a criação, pelo fato de que podem dar à luz. Como se somente elas tivessem o poder de criar diretamente, sem dever fazer o esforço de uma sublimação. Por que, com efeito, não dar ao parto a importância de uma autêntica criação? O homem aqui só intervém a título de instrumento, como o pincel do pintor. Bom, eu
Com relação ao discurso da psicanálise acerca da sexualidade feminina, acerca da diferença sexual, eu me alinho com os autores contemporâneos que buscam entender esses discursos, tanto o discurso do Freud quanto o discurso de Lacan, né, porque Lacan também mantém a ideia de que o inconsciente ele é falocêntrico e de que o único significante do sexo é o falo. Eu tenho uma visão mais crítica com relação a isso. Eu me alinho com os autores que buscam problematizar essas afirmações e pensar de que modo esses discursos se produzem e quais forças de poder eles visam manter. Tá? Então, eu me alinho mais com esses autores da contemporaneidade, mas respeito a importância teórico-clínica, enfim, desses desenvolvimentos de Freud e Lacan, mas entendendo-os dentro de um contexto histórico, político e que merece o questionamento, ao meu ver. Ok? Então, estou muito feliz que vocês estão aqui. Alguma questão? Vamos ver as questões. Ai, não tô aparecendo, gente, as perguntas. Ah, agora. Até o século XVI acreditava-se que o clitóris só existia em hermafroditas. Uhum. Daniel estuda a questão da devastação. Alguma pergunta, gente? Alguma questão a mais que vocês queiram introduzir? Eu não sei se a internet está lenta. Bom, então estou muito feliz sempre de estar aqui com vocês, de ter vocês aqui comigo. Então tá. Como não surgiu nenhuma pergunta, ou pelo menos não apareceu aqui para mim. Ah, então o Daniel diz, e afinal, provocação, o que querem as mulheres? E eu respondo, novas perguntas e novas respostas. Ficamos por aqui hoje, pessoal.